E aí, feras, tudo bem? Professor Marcos Otoshi. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar Nova República, ou seja, o período que vem pós-regime militar aqui no Brasil. Vamos embora? Gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre o governo Sarney, depois Collor e em seguida governo Itamar Franco, tá bom? Vamos embora para a aula. Gente, pessoal, o primeiro presidente eleito pós-regime militar foi o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves adoeceu e morreu. Não chegou nem a tomar posse, tá? Então, vocês sabem que no caso de morte do presidente, quem assume automaticamente era, ou deve ser, o vice-presidente, que nesse caso era o José Sarney. E aí vale salientar o seguinte, a população estava meio desconfiada, pé atrás, meio receosa. Por quê? Porque o Sarney, durante o regime militar, ele pertencia ao Arena, que era o Partido dos Militares, e ele era muito ligado à ala militar. Então ficou, né, aquele clima de tensão no ar. Nossa, será que o regime militar vai voltar? O que é que esse cara vai fazer enquanto presidente, né? Porque a gente elegeu Tancredo, não Sarney. Mas com a morte do Tancredo, Sarney teve que assumir. E eu acho que a principal a meta do Sarney, minha gente, o principal objetivo do Sarney era tentar contornar a crise econômica em que o Brasil estava passando. Porque, tipo, quando acabou o regime militar, a gente estava com a inflação lá em cima, a gente estava com a dívida externa lá em cima, a nossa economia em frangalhos, né? Então, basicamente, o Sarney ele vai tentar implementar vários planos econômicos para tentar conter essa hiperinflação. E uma das primeiras medidas do Sarney foi a criação do Plano Cruzado. Vai ocorrer a chamada mudança de moeda, tá, pessoal? A moeda em vigor nesse período era o cruzeiro, e agora o cruzado passa a ser a nova moeda. Além disso, vai haver o congelamento dos preços dos produtos, e é dentro desse contexto que surgem também os chamados fiscais de Sarney. E aí você pode estar se perguntando, peraí, Otoshi, vamos por parte. Por que o congelamento dos preços? Porque a inflação estava tão alta e desenfreada que de manhã você ia e comprava um pacote de feijão, por exemplo, a um valor. Se você fosse à tarde comprar aquele mesmo quilo de feijão, já estava mais caro. Então os preços eles subiam de uma forma muito rápida e muito alta. Então, para tentar conter esse problema, o Sarney, por meio do Plano Cruzado, ele vai congelar o preço das mercadorias. E aí surgem os chamados fiscais de Sarney. Sabe quem eram os fiscais de Sarney, pessoal? Os pais de vocês. Pode perguntar a eles depois. Os avós, os tios. Os fiscais de Sarney eram a própria população que ia para os mercados, né? Todo mundo recebia uma tabelinha com o preço das mercadorias. Então, quando seu pai, por exemplo, ia lá no mercado, ele olhava feijão, tá X, olhava na tabela, tinha que estar X também. Se o preço batesse, ok. Se o preço não batesse, opa, o preço da prateleira está maior do que o da tabelinha. Aí o seu pai, sua mãe, quem fosse, denunciava o estabelecimento, que era fiscalizado na hora, e depois ele, se de fato fosse constatado, né, que ele estava cobrando um preço acima do tabelado, esse estabelecimento ele era fechado pelo governo. Então a própria população foi usada pelo Sarney para fiscalizar esse congelamento desses preços. Tá certo, pessoal? Além do plano cruzado, vai ter um segundo plano cruzado, vai ter o plano Bresser, o plano Verão. Todos esses planos econômicos tinham como objetivo conter a inflação, e todos eles, pessoal, fracassaram, tá certo? Além dessa questão econômica, a gente destaca também uma questão política, que é a criação da Constituição de 1988. E aí, Totoshi, essa Constituição atual, né, que vigora aqui no Brasil, ela foi criada durante o governo do Sarney? Foi. E ela foi apelidada de Constituição Cidadã, porque ela vai aumentar, vamos colocar assim, o conceito de cidadania, tá?
Pessoas que não eram consideradas cidadãs vão ser incluídas nesse processo, como, por exemplo, os analfabetos, que agora vão poder votar. Isso é interessante. É nessa Constituição de 1988 que a gente tem, de fato, a volta da democracia. Lembrem-se que, durante o regime militar, uma outra Constituição foi criada, a de 1967, né? E agora, com essa de 1988, ela formalmente traz de volta a democracia. E, de fato, ela é uma Constituição extremamente democrática, uma Constituição extremamente liberal, né? E é uma Constituição que vai ampliar a cidadania no Brasil. É nela, por exemplo, que cria-se o crime de racismo. E Otosh, não existia crime, não havia crime de racismo antes, né? E agora vai ser criado crime de racismo, crime esse que vai ser considerado inafiançável. Só que tem um pequeno problema aí, e é uma crítica que eu pontuo aqui. Porque, gente, quando uma pessoa xinga a outra pela cor da pele, ela deveria ser enquadrada no crime de racismo, mas normalmente ela é enquadrada no crime de injúria racial. E o crime de injúria racial não tem essa questão de ser inafiançável. Então a pessoa muitas vezes xinga um negro e não é enquadrado no crime de racismo, porque a Constituição diz que para ser racismo tem que ser uma ofensa regular, ou seja, é como se fosse algo periódico. Eu vou lá e xingo você praticamente diariamente, aí se enquadraria no crime de racismo. Se não for assim, se for uma vez ou outra esporadicamente, entra como crime de injúria racial, o que eu acho um absurdo, mas é o nosso Brasil. Tá bom? Lembre-se também que a Constituição, né, torna obrigatório o voto a partir de 18 anos, mas torna facultativo a partir dos 16 anos. Então são algumas coisas, minha gente, que vai fazer com que essa Constituição ela seja chamada e apelidada de Constituição Cidadã. Foi uma grande vitória para a democracia brasileira e para o povo brasileiro. E isso aconteceu dentro do contexto do governo do Sarney. Tranquilo? Então não esquece, Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão. Planos econômicos para conter a crise econômica, a hiperinflação. E temos também a Constituição de 1988, são as coisas mais cobradas nos vestibulares. Em seguida, nós vamos ter uma eleição bem conturbada, né, onde vamos ter Fernando Collor de Mello de um lado, vamos ter Lula do outro, vamos ter outras figuras também importantes no cenário político. O próprio Silvio Santos também vai ser candidato, né, mas vai ter a candidatura impugnada e vai sair da disputa. Só que no final das contas, minha gente, essa eleição vai ser uma eleição bem polêmica, né? E no final das contas, a grande vitória vem para o Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, ele se elegeu prometendo acabar com a corrupção no Brasil, né? Ele se auto-intitulava Caçador de Marajás. Para quem não sabe, Marajá é um título de príncipe na Índia, só que aqui dentro do contexto do Brasil, Marajás eram aqueles funcionários públicos com altos salários e tal, e que ele disse, olha, eu vou combater esse tipo de coisa, e pá, né, vou acabar com a corrupção no Brasil. Collor era um cara estilo playboy, bonito, né, fazia exercício físico e tal, então o Collor vai ser eleito com essa promessa. E uma das primeiras medidas do governo Collor, que começa em 1990, pessoal, vai ser a instauração do Plano Collor. O que foi isso? Ele confiscou as cadernetas de poupança, contas correntes, investimentos financeiros de toda a população brasileira. É isso mesmo que você tá ouvindo. Seu pai possivelmente tinha algum dinheirinho guardado na poupança ou tinha algum investimento financeiro e que durante o governo Collor esse dinheiro sumiu, foi confiscado da conta do seu pai. Tudo isso com a desculpa de que era para combater a inflação, para tirar o Brasil da crise econômica e tal. E o próprio Collor disse, né, que depois de 18 meses ele iria devolver esse dinheiro. Até hoje, para você ter noção, tem pessoas que não receberam esse dinheiro de volta, pessoal. Mas, Otosh, isso é um absurdo. Tenta imaginar
Você guardando seu dinheirinho ali, suado e tal, durante muito tempo, o presidente vem e confisca todo esse teu investimento. Entenderam? Então isso foi algo que gerou muita confusão aqui no Brasil, né? Mas foi feito, tá certo? Inicialmente, a inflação foi contida de fato, começou a reduzir e tal, mas depois voltou a patamares estratosféricos. Pois bem, uma outra coisa vai acontecer, né? O nosso querido Collor, o governo dele vai ficar caracterizado também, pessoal, pelas chamadas privatizações. O que é isso? Venda de empresa pública, né? A Uzi Minas, por exemplo, a VASP, são empresas que vão ser privatizadas, empresas públicas que vão ser vendidas para iniciativa privada. O Collor, ele é o típico político neoliberal, é aquele que prega a intervenção mínima do Estado na economia, tá certo? Mas na prática você viu que ele interferiu bastante, né? Pois bem, pessoal, e aí, eis que surge uma bomba. Qual é a bomba? O próprio irmão de Collor, o Pedro Collor, ele vai para a revista Veja, vai ser capa da revista Veja, onde ele vai denunciar um escândalo de corrupção envolvendo o seu irmão, presidente Fernando Collor de Mello. Né? Ele e o PC Farias, o Paulo César Farias, que tinha sido o tesoureiro da campanha do Collor. O Pedro Collor, ele vai acusar o irmão de lavagem de dinheiro, desvio de verba pública, criação de empresa fantasma, um dos maiores escândalos de corrupção que o Brasil já viu. E logicamente que o Collor negou tudo, né? Só que isso foi uma bomba, né, a nível nacional, e as pessoas começaram a pressionar o Collor. As pessoas começaram a ir para as ruas, a protestar, a fazer movimento, paralisação, pedindo a saída do Collor. Né? O Collor, inclusive, dizia, olha, quem me apoia, eu quero que vista verde e amarelo e tal, e o povo faz justamente o contrário, diz, que a gente não vai usar verde e amarelo, vamos usar preto, para dizer que estamos de luto pelo Brasil, e as pessoas começaram a usar preto e tal. Então o Collor, ele ficou com a imagem manchada, né? E aí o movimento lindo, maravilhoso que vigorou nesse período foi o chamado movimento dos caras pintadas. Jovens, adultos, né, pintavam o rosto com verde e amarelo e foram para as ruas pedir o impeachment do Collor e tal. E aí foi criada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, tá, pessoal? Que tem como objetivo investigar, né, os crimes cometidos ou supostamente cometidos pelo nosso querido, ou não, Fernando Collor de Mello. E aí o Collor, logicamente, sabendo que era corrupto, sabendo que tinha roubado, sabendo que estava errado, ele decide renunciar em 1992, então ele passou 2 anos no poder. Ele vai renunciar, ele entrega a carta renúncia dele, né? Só que o Congresso Nacional não aceita, diz, não, a gente vai continuar investigando aqui, tá certo? E a gente vai votar o seu impeachment. E apesar da renúncia do Collor, né, o Congresso continuou votando o impeachment dele. E o Collor, ele sofreu esse impeachment, ele foi afastado em 1992. Foi o primeiro presidente na história do Brasil a sofrer impeachment, tá? E, logicamente, quem deve assumir o seu vice, que é o Itamar Franco, só para cumprir tabela nesses 2 próximos anos. E aí do Itamar Franco a gente não tem muito o que falar não, pessoal. Né? A gente só tem que destacar que foi durante o governo do Itamar Franco, de 92 a 94, que vamos ter a criação do Plano Real. Vai ser durante o governo dele. Quem foi o grande responsável pela criação do Plano Real? Foi o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Tá certo? Então não esquece disso, Plano Real, governo Itamar Franco. E o Plano Real, pessoal, é um plano econômico que sim vai conseguir tirar o Brasil da crise, vai conseguir reduzir a inflação do Brasil, e é uma moeda que vai se equiparar ao dólar,
tá certo? E aí a realidade financeira, econômica do Brasil, ela muda completamente. O sucesso do Plano Real foi tão grande que de ministro da Fazenda, o FHC vai se candidatar a presidente da República e vai ser eleito logo em seguida. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá bom, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o likezinho, ativa o sininho, se inscreve no canal, indica para os amigos, tá bom? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.